Não é nada. É verdade. Só que hoje, a tecnologia permite que, inclusive, pessoas que não são falem sobre. E o que você acha disso, Fernanda? Zoou muito a sua profissão? Porque eu vou te falar assim, eu vou te falar, ó. Eu vou ter que ser honesta, zoou sim. Eu vou te falar, como eu te falei, eu faço parte, sim, de milhões de grupos. E eu vejo, claro que a gente não vai ser mal educado, eu sou super contra isso, mas tem cada pessoa que posta, assim, trabalho, que eu fico, assim, até com uma certa pena. Porque é muito ruim, sabe? Eu tenho a maior vontade de trabalhar com locução, eu vivo gravando aqui um monte de coisa, mas eu sou muito autocrítico e eu sei que não tá legal. Então, falando disso, né, dessa parada que meio que democratizou, assim, entrou muita coisa também, né? Qual que é? Fala aí um pouco sobre isso. Porque hoje em dia, como é que você vende? Como é que você vende pra alguém que fala assim, você chega, mostra o seu portfólio, da hora, Netflix, um monte de coisa, aí você fala, ó, eu cobro esse tanto. Aí chega eu, com esse equipamento aqui, fala, eu faço por R$10 e tá feito. Aí fala um pouco sobre isso. Então, você sabe que muito, eu converso muito com o Rui Bala sobre isso. Infelizmente, eu vou começar do zero, eu vou trazer um resumo para você, Ed. Seguinte, vou usar um exemplo prático. Faculdade, por exemplo, era uma coisa que nem todo mundo tinha acesso há 20, 30, 50 anos. Talvez seu pai e sua mãe não tenham faculdade. Né? Não tenham tido privilégio, porque, querendo ou não, era privilégio de poucos fazer faculdade. Né? Hoje a gente tem isso de forma muito popular. Todo mundo, aqui no Brasil, eu sei que você está em Portugal, mas assim, aqui no Brasil tem faculdades, por exemplo, de jornalismo, que custa R$200 por mês. Caraca. Aí você pensa, nossa, a faculdade deve ser uma droga. Não sei. Como a gente tem uma série de faculdades privadas, eu não sei qual é o critério e tudo mais, porém, o ensino acadêmico, ele sempre foi privilégio de uma elite. Isso é inegável. A elite é quem mandava nesse país e que decidia quem ia estudar numa faculdade, quem ia fazer medicina, quem ia ter as profissões que a gente conhecia como profissão de rico. Ok, né? Yeah. Com o passar do tempo, foi se popularizando o acesso à escola, o acesso ao conhecimento, o acesso à educação. Isso para todas as profissões. E isso inclui também você ser radialista, tá? Eu não vou dizer locutor, porque a profissão nossa, ela é regulamentada como radialista. Se você vai no Ministério do Trabalho e vai lá dar uma busca, a profissão de radialista, ela é regulamentada? Sim, ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, e essa profissão, ela tem algumas exigências. Ela foi regulamentada na década de 70. Por quê? Para não vir qualquer pessoa e dizer que, agora eu sou locutor. Só que nós sabemos, nós vivemos no Brasil. E no Brasil, infelizmente ou felizmente, quem se dá melhor é quem é mais esperto. É verdade. Tipo, numa cidade do interior que não tem uma escola de formação de locutores, o cara é o que tem o melhor talento, é o que tem a melhor voz. É esse cara que vai trabalhar na rádio da cidade. Verdade. Entendeu? Não é o cara que estudou. Eles não querem. Você é legal, você é simpático, você é comunicador, então bora trabalhar aqui na minha rádio. Esse era o princípio, era a exigência. Aí o que acontece? Nas grandes cidades, só que o cara que era locutor da rádio do interior, ele queria ir para a cidade grande. Eu quero trabalhar numa Jovem Pan, eu quero trabalhar numa Transamérica, eu quero trabalhar numa rádio grande de destaque. E quem não quer? Eu, inclusive. Eu também. Só que para você chegar lá, aí você tem os obstáculos. Você é indicado, você tem DRT, tem experiência. Então, isso dificultava para o cara que vinha lá do interior de Goiás, ou sei lá de onde, chegar nesse posto. O que acontece? Principalmente no governo, eu acho que, se eu não me engano, foi no governo Lula, em 2005, houve uma mudança na lei de diretrizes e bases de algumas formações técnicas. A nossa formação é uma profissão técnica, né? Ela não é uma profissão acadêmica, de formação superior. E eles começaram a não ter tantas exigências. Por exemplo, pela lei, um locutor, ele precisa só ter apenas o primeiro grau.
Aí eu te pergunto, você acha, Ed, que uma pessoa que tem só o primeiro grau, ela tá apta a discutir assuntos, uma guerra que tá acontecendo que nem hoje na Ucrânia e na Rússia, ele tá apto, você acha? Se não tiver muita informação, se não for uma pessoa ele bem tem inteirada... que ter muita informação. Ele tem que ter muita informação. E isso independente de ser locutor, tá? Você vai falar sobre o assunto na internet, você quer falar de vacina, você é médico, você sente, se não é... Não, você não tem moral para falar. Você não tem conhecimento de base. Então, o que acontece? De certa forma, algumas coisas vieram para facilitar. A gente tem que dar o braço a torcer e dizer que quanto mais pessoas têm acesso à educação, seja no Brasil ou em qualquer país, mais a gente tem um povo que é consciente dos seus problemas, das suas exigências e dos seus direitos. E isso é excelente, porque isso aumenta o nível de exigência do nosso trabalho, da forma como a gente lida em sociedade, enfim, nós temos várias consequências boas quando a gente tem uma sociedade educada, né? Uma sociedade que teve estudo. Mas o que acontece? No caso do locutor, a gente tinha essas restrições. Só que o locutor publicitário, o locutor comercial, ele não é uma profissão regulamentada. Ok. Só que para você fazer uma locução de uma Coca-Cola, você já tinha que ter passado por umas 10 rádios, ter feito outros trabalhos importantes para você chegar nesse grandão aqui. Porque o próprio mercado fazia essa triagem. Pode crer. Com a pandemia e os cursos online, isso acabou. Agora eu faço uma pergunta. Por exemplo, uma Ferrari. Todo mundo tem Ferrari? Não. Não tem. Por que nem todo mundo tem uma Ferrari? Por causa do preço, né? Tem que pagar, tem que... Ele é um produto para um público específico. Público premium, um público A. Mas se você tem... Eu não sei que carro tem em Portugal, tá? Mas vamos supor, sei lá... Um Cliozinho, eu tenho um Cliozinho. O Clio. A Clio é um carro popular aqui no Brasil. Ótimo. Só que o Clio, ele não te leva para todos os lugares, assim como uma Ferrari? Leva, exatamente. Minha esposa, se você estiver vendo isso hoje, o Cliozinho leva. Viu? Ela tá sempre reclamando do meu Cliozinho. Não deixa você na mão, vai no mercado, leva a criança pra escola, leva para passear. Verdade. Ou seja, ele cumpre a função dele, que é um carro. É um mero carro que te leva para os lugares. A Ferrari, ela é envolta em status. Ela não é só um carro. Ela te leva para o lugar, mas tem todo um status por trás. E a nossa profissão, ela também tinha muito esse status. O cara que é locutor. Ele é quase um artista. É verdade. Imagina aquela voz. E isso foi desconstruído, assim, Ed. Então, acabou. Foi mesmo. Quem pode ser locutor hoje? Qualquer um. Teoricamente, sim. É o que eu acabei de falar. Teoricamente, todo mundo pode ter uma Ferrari. Mas na hora do vamos ver, a maioria é Clio. Porque a maioria é Clio, entendeu? Pra mim, eu sou como locutora, eu não sou uma Ferrari. Eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão pra mas ser uma você Ferrari. Tá no nível, assim, da Ferrarizinha ali. Sim, mas eu estou trabalhando nisso. Estou, e assim, trabalhando diariamente nisso. E eu tenho consciência do meu lugar. Aí é que tá. Aí o cara ouve da mãe, da esposa... você tem uma voz tão linda. Aí o cara faz um curso online. Verdade. E acha que tá apto. E não está. Vou dar um outro exemplo equivalente. Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil a gente teve uma febre de coaches. Coach financeiro, coach de emagrecimento, coach. Tanto que quando eu comecei a vender minha mentoria, o pessoal falou, a Fernanda é coach de locução. Eu falei, gente, eu não sou coach. Coach, ele tem um outro significado, é uma outra coisa. O coach original, que vem dos Estados Unidos com aquela formação teórica, ele tem uma formação que leva muito tempo e ele é um cara que normalmente ele tem mais resultados que você e que treina quem quer chegar lá. Basicamente. Hoje o cara, ele faz uma formação de coach num fim de semana, num retiro, num curso, sei lá, de 16 horas aí e acha que tá apto para atuar como. O locutor é a mesma coisa. As pessoas podem ser locutores, qualquer um? Pode. Desde que você estude, desde que você se prepare, desde que você trabalhe em cima disso. Achar que um curso online vai te dar esse status, não vai. Você pode gravar uma coisa ou outra,
mas você vai gravar aquelas coisas que pagam pouco, R$10, vai, sabe, trabalhar na rádio do interior que ninguém ouve. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo essa coisa do eu posso tudo. A gente pode tudo bem, porque se eu pudesse eu tinha uma Ferrari, eu tô esperando minha Ferrari. E assim, só pra galera que tá acompanhando, não é que é ruim, né, Fernanda, trabalhar numa rádio do interior. O que a Fernanda tá dizendo, que quer dizer que eu também penso, é na questão da pessoa se acomodar, né? Da pessoa não querer evoluir, não ser autocrítico, que é isso que quebra, né? Aquela pessoa que ela senta senta ali naquilo que ela acredita que é e tá bom. Tem muita gente que vem aqui, igual, teve um dos episódios que eu conversei aqui com um rapaz, que ele tá montando uma rádio web, e aí ele foi lá, fez um curso, tá se preparando, fez vários programas offline pra se preparar e tal, e aí algumas pessoas comentaram, não é preciso isso, você aprende fazendo, e não sei o que, vai pra cima, e não sei o que.